Você acha que não tem ídolos, né? Então deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem roubado o seu tempo com Deus? Outra pergunta. O que você não consegue abandonar mesmo sabendo que isso te afasta de Deus? Idolatria não é só se ajoelhar diante ou se curvar diante de uma imagem. É colocar no trono do coração qualquer coisa que não seja Deus. E sabe o que é mais perigoso? Porque na maioria das vezes os ídolos não estão fora, mas estão dentro de nós. Quando a gente coloca Jesus no primeiro lugar, e se Jesus não for colocado no trono do nosso coração, qualquer outra coisa que tiver vai se tornar o seu Deus. Quando Jesus assume o primeiro lugar nos nossos corações, todas as outras coisas encontram seu lugar correto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora Ouvir Cristo. Como você já viu, nós vamos falar sobre um tema muito importante, chamativo, que foi questionado, assustou muita gente, mas nós vamos falar hoje sobre idolatria. Eu tenho a certeza que você viu pelas redes sociais, teve um chamamento muito forte, muito grande, e muito obrigado por você estar aqui já nessa live com a gente. Tenho certeza que vai ser muito legal. Nós estamos sentados aqui com pessoas que entendem do assunto, e vai ser um podcast, vai ser um bate-papo muito top. Eu tenho algumas perguntas, pessoas que nos mandaram sugestões, nos mandaram opiniões. Então fica aqui até o final, que eu tenho certeza que quem vai ser abençoado somos nós aqui e você na sua casa. Pega uma caneta, pega um papel, anote aquilo que você ouviu, que chamou a tua atenção, que mexeu com você. Debruce sobre aquilo, eu tenho certeza que vai causar um grande impacto na nossa vida. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, já deixa o seu like, dá muito trabalho para que tudo isso chegue gratuitamente até você. Então a única coisa que a gente pede é se inscreva no canal, compartilhe, deixa aí no chat aí de onde você está assistindo, deixa aí uma pergunta para você poder interagir com a gente. Já vou apresentar as pessoas que estão comigo. Está aqui conosco hoje, mais uma vez, o Danilo, pela terceira vez, né, Danilo? Terceira vez. Seja muito bem-vindo. Pela segunda vez, nosso irmão Vanderlei, meu amigo, nosso companheiro. Que honra poder ter vocês aqui com a gente, para poder falar sobre um assunto tão delicado, mas tão urgente nos dias que nós estamos vivendo. Sejam todos bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado. A gente agradece ao pessoal de casa, né, uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Eu agradeço também ao Kaique, ao nosso irmão o Rodolfo, né, pelo convite também. Sempre é bom, né, poder estar aqui e usando esse meio que nós temos hoje, que é a internet, para poder divulgar, né, coisas como essa, de um assunto, né, tão pertinente como esse que o Rodolfo colocou a gente hoje, né? Mas tenho certeza que vai ser bênção. E fica aí até o final. Vanderlei. Inicialmente agradeço também você, Rodolfo, ao Kaique, né, pela confiança, né, em tratar de um tema tão delicado, pertinente, né? A gente sempre fala na questão de delicado porque às vezes a pessoa fala idolatria, já se assusta com o tema, e essa credibilidade de estar aqui tratando desse tema, conversando de uma forma saudável, né, porque isso não é para uma denominação, não é para um grupo específico, mas é para todos nós, né? Com certeza o Espírito Santo vai tratar nos nossos corações sobre conflitos, né, que nós mesmos vivemos dentro da questão da idolatria, dentro dos nossos ídolos pessoais, né, ídolos de uma maneira geral. Então, muito obrigado pelo convite, que possamos aprender de forma mútua e compartilhada nessa noite. Glória a Deus, tenho certeza que vai ser top demais. Amém. A galera tem bastante gente aí assistindo a gente, acompanhando. E eu já quero mandar um abraço para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter vocês com a gente. Se você não está aqui pela primeira vez, coloque aí no chat que da primeira vez que você está nos assistindo ao vivo. Se você ainda não se inscreveu, já corre lá. Eu preciso bater uma meta hoje de passar de 500. Nós estamos com 563 inscritos. Preciso chegar a 580. Então me ajude aí. Vamos para cima, que hoje vai ser pauleira. Eu tenho certeza disso. Ainda bem que eu só vou perguntar, né? Ainda bem que eu só vou perguntar. Eu tenho certeza que eles têm bala na agulha aqui para poder responder.
Então vamos lá, vamos para a nossa primeira pergunta. Biblicamente, Vanderlei e Danilo, biblicamente, com a Bíblia, tendo a Bíblia como base, o que é idolatria? Começar? Fica à vontade. Tá bom. Ó, partindo do Antigo Testamento, a gente fazendo uma releitura do Antigo Testamento, nós vamos chegar em uma conclusão que a idolatria, ela sim, também foi uma produção da imagem, seja de um homem, seja de um animal. Porém, nós vamos entender a partir do Antigo Testamento que a idolatria não é apenas uma veneração a esses tipos de coisas criadas pelo homem. Na verdade, a idolatria ela tem uma raiz um pouquinho mais profunda, tá? Por exemplo, talvez essa seja a fala mais longa minha. Eu vou gastar uns 3 minutinhos aqui para explicar, ok? Se nós olhar para o Salmo 115, que foi um salmos muito mal interpretado pelas pessoas, mas muito mesmo interpretado pelas pessoas. Estamos de volta, rapaz, que guerra! Mas graças a Deus o Senhor está nos ajudando e eu peço a você, entre em oração aí, porque eu tinha certeza que seria uma guerra. Mas em nome de Jesus, estamos de volta. Já pega o link aí, se você já compartilhou, compartilhe de novo. Se você já curtiu o outro vídeo, curta agora de novo. E vão para cima, nós não vamos parar. Nem que a gente tenha que gravar aqui para postar depois, mas nós vamos tocar esse podcast para frente em nome de Jesus. Nós paramos na pergunta, né? Biblicamente falando, o que é idolatria? A gente é partido do ponto de que, se nós olhar para o Antigo Testamento, né, fazendo uma releitura toda dele, nós vamos entender que a idolatria sim foi, né, de fato, a fabricação de algumas imagens, seja de homens ou até mesmo de alguns animais. A gente vai ver isso muito no Antigo Testamento. Porém, a idolatria ela tem sim uma raiz um pouco mais profunda além disso. É isso? Sim, mas também ela passa a ser mais do que uma veneração a um certo tipo de imagem. O Salmo 115, ele foi escrito para expor exatamente isso, né? Para expor exatamente isso no coração de quem? Dos judeus, né? Eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui, tá? Talvez essa seja a minha fala um pouquinho mais longa hoje, mas eu preciso para poder explicar para quem está em casa aí nos ouvindo. Então vamos lá. O Salmo 115 ele começa dizendo o seguinte, veja bem, isso aqui é um judeu, né, dizendo: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque questionam as nações. Quem eram as nações que questionavam os judeus? Eram os povos vizinhos que moravam, né, em torno deles. E eles questionavam o que para os judeus? Eles perguntavam para os judeus: onde está o teu Deus? Né? E todos nós sabemos que os judeus eles são monoteístas, adoram um único Deus. E as nações perguntavam para eles: onde está o Deus de vocês? E no verso 3 dos Salmos ele diz: nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, ele tem poder de realizar. Em outras traduções está: o nosso Deus está nos céus, e lá ele fala o que ele quer. Ok? Entendi. E agora eles olham para as nações no verso 4 e eles vão dizer o seguinte das nações: os ídolos deles, das nações, são prata, ouro, obra das mãos humanas. E eles passam da característica o que é o ídolo daquelas nações. Tem boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possui olfato.
Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite de sua garganta. Sejam como eles, quem os fabrica, e todos os que nele depositam confiança. Estes salmos foi escrito, na verdade, para expor um erro que havia no coração dos judeus. Como volto a dizer, eles eram monoteístas, acreditavam em um único Deus. Porém, quando eles respondem para as nações vizinhas, que as nações estão perguntando para ele, onde está o Deus de vocês? Ele responde, nosso Deus está no céu. Se nesse momento Deus pudesse falar com eles, aqui quando esse salmo foi escrito, o próprio Deus ia dizer, está errado. Teologicamente, o judeu estava correto em dizer que Deus estava no céu, teologicamente. Mas na teoria, não era isso que Deus esperava deles. O que Deus esperava era que as outras nações não precisassem perguntar onde estava o Deus deles. Mas ao olhar para a vida de um judeu, deveria ver quem? Deus. As ações de um judeu, a vida, a integridade, a maneira como ele se portava, poder ver no judeu justiça, paz, ver respeito ao próximo. Através disso, esse era o propósito. Mas por que Israel não vivia esse propósito que Deus havia preparado para eles? Porque em algum momento eles passou a viver pela opinião do outro. Aí está o problema. Quando nós passamos a viver pela opinião do outro, eu passo a viver, Rodolfo, buscando um reconhecimento teu para a minha vida. Então, a maneira que eu vivo é para impressionar você. Ao impressionar você, eu estou buscando glória para quem? Para mim. Para mim mesmo. Então, quem se tornou o ídolo? Eu tornei o meu próprio ídolo. Eu me tornei o meu próprio ídolo e eu passo agora a viver buscando sempre, tentando sempre ter de você a tua honra e a tua glória para minha vida, não para Deus. Esse foi o propósito pelo qual esse Salmos foi escrito, para expor isso. Por quê? Porque quando você vive o propósito de Deus, tudo que você faz se converge para uma única coisa, para a glória de Deus. Então eu tomo uma água para a glória de Deus. Eu sento com a minha família na mesa para a glória de Deus. Eu vou trabalhar para a glória de Deus. Então tudo o que eu vivo, quando eu entendo esse propósito, eu vivo para a glória e para o louvor dele. Quando eu deixo isso, eu passo então a ser o meu próprio ídolo. Quando eu passo a viver pela opinião do outro. Viver pela opinião do outro é você se tornar o seu próprio ídolo. Então veja bem, a idolatria ela é bem mais do que algumas pessoas pensam. Pode ser você mesmo seu ídolo. E aí é perigoso. É perigoso. Como destronar? Eu mesmo de mim. Vai, Vanderlei. Para você, o que é biblicamente idolatria? O Danilo contextualizou toda essa questão bíblica e teológica, né? Eu vou trazer um pouco mais a relação da mente humana, para que possa complementar no contexto bíblico e trazer isso para a percepção humana e para a mente humana. E trazendo até para a nossa realidade, para o nosso tempo atual, para o nosso contexto atual. Então, hoje na sociedade a gente vive várias separações, né? No sentido político, no sentido religioso, né? Em vários aspectos as pessoas tomam partido, elas se posicionam diante de uma situação por aquilo que melhor lhe atrai, por aquilo que melhor se adequa aos seus pensamentos, à sua interpretação. Então a gente traz hoje uma relação política que o país vive, por exemplo, tem o lado A, lado B, não defendendo um, não defendendo outro, mas as pessoas se identificam com cada um desse lado, assumem uma posição e defendem isso com muita veemência, né? Com muita autoridade. Isso porque defende concepções que eu tenho entendimento e tenho a compreensão. Então a gente vem caminhando nesse contexto, né? Até pouco tempo atrás, um contexto político um pouco mais a nível internacional, né? Brasil, Estados Unidos, cada um com pensamento, cada um com uma linha de entendimento, e as pessoas passam também a tomar partido, a adotar uma certa ideologia, porque aquilo defende os meus pensamentos e a forma que eu compreendo a situação. Um pouco mais atrás, de uma forma cômica, Morango do Amor, né? Todo o país se voltando para o Morango do Amor, vendo aquilo, você fala, e aí você começa a pensar o que isso tem a ver com a relação da idolatria, o que isso tem a ver com o contexto que nós vivenciamos hoje, a própria mente humana, né?
a mente humana de fazer a leitura dos fatos, fazer a leitura da situação e se relacionar com isso. E aí você volta um pouco mais, né? Você vai retrocedendo nisso, bebê reborn, como que era o bebê reborn, como que as pessoas se relacionavam com isso. Então você vê como que a sociedade ela vai evoluindo, ela vai se envolvendo e vai passando por situações que, como a gente diz, vai passando, né? Vai transpondo, mas tudo isso revela a mente humana, revela a percepção da mente humana e como que nós somos criativos, né? Como que a mente humana ela é frutífera. Então, quando eu passo a fazer a leitura de todas essas situações, eu posso entender o quê? Que existem as leis naturais, aquilo que não depende da ação humana, vamos colocar o sol, vai se pôr, eu acordando bem, eu acordando mal, a chuva, a lua, né? Todo o contexto natural, existem as leis naturais que são regidas por Deus, né? E o homem pode tomar várias ações que ele não consegue mudar essa realidade, são leis naturais criadas, né? Impostas por Deus, e isso a sociedade se relaciona com isso. Por outro lado, a mente humana começa a imaginar situações e começa a criar o seu próprio contexto, começa a criar suas próprias regras para várias situações. Então, tirando um pouco da questão da imagem, vamos trazer uma questão de ídolo que a gente trata muito na sociedade brasileira e é uma paixão nacional, o futebol, né? O que é o futebol? O futebol é algo real ou é algo criado pelo homem? Ele se identifica com aquilo, ele assume aquela realidade criada por ele e passa a sentir emoções, passa a vivenciar aquilo com todo o apego. O meu time lá ganhou, né? Então você pensa, tem pessoas que não se alinham com o futebol, mas se alinham com outro esporte. Mas é uma realidade que eu criei leis, eu criei regras, né? Tantas pessoas para cada lado, tem as regras para que se possa jogar, para que se possa defender, para que se possa punir, né, as faltas, punir tudo mais. E as pessoas lotam o estádio de futebol para adorar aquilo, para jogar, né? E aí, quando eu pego a relação da idolatria, não está no futebol, não está na regra que o ser humano criou, né? Não está em nada daquilo, mas a forma como eu me relaciono com aquilo. Uma realidade não natural, mas uma realidade que eu criei, né? Então, a gente traz lá para o bebê reborn. Então, realidades que as pessoas se olham para aquela situação, veem aquilo como algo natural, né? Algo que trata das suas emoções e sente o desejo de dar vida, né? Aquilo que a boneco que eu criei, as coisas que eu criei, e aquilo não é natural. Então, até Romanos vai tratar um pouco disso. Eu começo a observar, Romanos 1, todas essas realidades, começo a observar aquilo, começo a confundir um pouco da razão com a ficção e dou vida aos meus pensamentos, dou vida ao meu entendimento. E diante desse caminhar, né, quando nós tratamos da mente humana na relação da idolatria, é necessário ter um discernimento para quê? Para que um bate-papo desse eu abra mão dos meus preconceitos ou mesmo dos meus conceitos, para que eu possa avaliar todo o contexto, avaliar a situação e fazer uma reflexão da minha realidade diante daquilo que nós vivemos na relação de fé, que nós vivemos na relação da sociedade, seja com futebol, seja com bebê reborn, seja com questões políticas, porque a mente humana nos engana. A mente humana nos trai, no sentido assim, né? Porque a gente olha na questão da idolatria, a gente aponta e jamais eu assumo uma identidade que eu sou uma pessoa idólatra, diante de contextos e situações que o próprio homem cria. Ele não se satisfaz com a realidade. Pegando o contexto de Romanos, eu começo a observar a questão da natureza, eu começo a observar as coisas maravilhosas que Deus criou, eu começo através da minha própria razão, do meu próprio entendimento, a falar, agora eu entendi, agora eu compreendi. E eu começo a tratar situações, criar situações que como se pudesse me ligar a esse Deus, como se pudesse me ligar a esse Criador, ao ponto que eu não tenho mais essa relação de ligação. Eu me prendo unicamente às coisas que eu criei, as ficções que eu ilustrei ali e me limita aquilo. Então vamos pegar um pouco mais, né? Quando você vai assistir um filme, por exemplo, você sabe que ali as pessoas estão encenando, né? Não é uma realidade real, mas eu choro, eu me emociono, eu discuto sobre aquilo. Quando a pessoa defende um time de futebol, por exemplo, as pessoas brigam, as pessoas entram em conflito relacionado a isso. E aí você pode perguntar assim, mas qual que é a diferença de um e de outro? Um é mais pesado, outro merece maior punição. Então, de forma saudável, todos eles, né, a própria palavra diz, são saudáveis. Eu me relacionar com o jogo, me relacionar com algo do lazer, me relacionar com o esporte, tudo de maneira saudável. Mas quando eu perco
esse contexto de racionalidade ao ponto, eu quero, por exemplo, porque o jogador não está jogando bem, eu quero ir lá e quebrar o estádio, quero quebrar o centro de treinamento, quero xingar o juiz, quero ofender, quando eu não consigo me relacionar com a pessoa que abraça o bebê reborn, quer batizar o bebê reborn, quer dizer, isso perde a relação do saudável, né? Perde essa relação do saudável. Então, quando trata aqui, eu deixo de refletir a imagem e semelhança de Deus, lá do Antigo Testamento, crio os meus próprios ídolos, e esses ídolos, não tratando da questão da imagem, mas eu peguei a relação do futebol, peguei a relação da política, todos eles, né, a gente vê dentro do contexto social que são muito fortes, forte no sentido da relação política, de torcida de uma maneira bem saudável, né? A gente pode brincar do corintiano, palmeirense, né, de uma forma saudável, descontraindo um pouco, mas as pessoas se relacionam com isso de uma maneira que conhecem toda a escala de futebol, conhecem todo o campeonato que está acontecendo, qual é a posição de cada um, mas eu não sei aonde que fica Gênesis na palavra de Deus, mas eu falo que eu conheço de Deus, eu falo que eu sirvo a Deus, que eu tenho fé em Deus, então aí começa a relação do ídolo, começa assim a desenvolver o que é esse ídolo, né? Nada relacionado a essas situações, objetos inanimados, né, seres inanimados no sentido do todo, mas aí aonde eu estou colocando o meu coração, de que forma que eu estou me relacionando com essa realidade criada, porque a realidade criada não reflete Deus, né? Porque eu não crio Deus, eu não crio deuses, eu não crio, mas eu crio os ídolos, né? Porque Deus, ele é único dentro do seu contexto natural, dentro da sua lei natural. E o homem, né, quando trata em Romanos, nesse sentido de compreensão, ele se torna indesculpável, né? Porque ele abandona a glória de Deus e passa a adorar animais e tudo mais, né? Em todas as situações que não refletem realmente a adoração a Deus. Isso dentro da relação da mente humana. Entendi. A gente podia dizer, então, que... Ou melhor, né? Vou deixar vocês dizerem. Onde nasce a idolatria, então? Você apontou, falou bastante sobre a mente humana, né? Que as pessoas pegam... Distorcem, né? Elas distorcem muito. Então você poderia dizer que a idolatria pode nascer da mente humana? Sim. Porque toda leitura, Rodolfo, vamos colocar assim, a mesma Bíblia que nós lemos aqui, é a Bíblia que outras denominações basicamente leem, e vem nesse contexto de interpretação, né? Então, dentro dessa interpretação, até que ponto eu estou relacionando com essa questão natural, que eu estou me relacionando em servir a Deus, e não estou colocando algumas situações, alguns caminhos adversos para servir a esse Deus, né? Então, eu pego, por exemplo, vamos pegar mais uma vez o exemplo de futebol, fora desse contexto. Como que eu vejo isso na questão de idolatria, por exemplo, algumas pessoas que podem estar nos assistindo, até para a nossa própria realidade? Quantas vezes eu fui no estádio de futebol, quantas vezes eu abri mão de assistir um final de campeonato, por exemplo, que eu tinha algum trabalho para servir a Deus, e quando eu falo servir a Deus, eu não estou colocando uma denominação, uma religião ou uma igreja, mas estou colocando todos no conceito de cristão, né? Ou dentro do conceito de cristianismo, dentro do que eu acredito, dentro de uma relação de fé. Então, até que ponto eu abro mão dessas situações que são os meus prazeres, as minhas paixões, para servir a esse Deus como prioridade, né? Porque isso vem de maneira sorrateira. A pessoa não se torna idólatra de hoje para amanhã. Porque o que acontece? Essas situações são situações que satisfazem os nossos prazeres, satisfazem as nossas emoções, satisfazem o nosso ego, né? E essas situações todas eu não vou me dando conta, eu vou absorvendo isso, quando vê, de uma hora para outra, né? De uma hora para outra não, mas eu passo a deixar Deus, eu passo a destronar Deus de um lugar que é para Ele ocupar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, e começo a colocar, vamos trazer, né, a gente vai falar sobre isso um pouco, mas a relação dos deuses modernos, porque, aliás, dos ídolos modernos, porque quando a gente vai para o Antigo Testamento, é muito forte a relação de imagem, né? É muito forte essa relação que foi tratada pelo Danilo. Só que quando eu venho para o tempo atual, quando eu pergunto para o jovem, para o adulto no tempo atual, a idolatria, eu aponto, né? Eu tenho uma opinião formada sobre o que é. Eu não estou disposto a avaliar a minha realidade com esses prazeres, com a minha academia, com a minha tela no quarto super confortável, que me impede de sair de lá, porque eu gosto muito do meu ambiente, né? O conforto, a academia, o esporte, né? E nada disso, nada uma dessas situações é
pecado, vamos colocar assim, mas sim a forma que eu me relaciono com isso. Como que eu trato isso dentro do meu coração. Então, a idolatria não nasce dessa xícara para mim, né? Nossa, que lindo esse símbolo, né? Eu guardo ele aqui. Não, não é isso aqui, é nada, né? Ele vai fazer o que eu pedi para ele fazer. Se eu colocar aqui vai ficar, se eu colocar lá vai ficar. E isso em todas as situações. Então, a fonte da idolatria, da forma que eu vou tratar o ambiente que eu me relaciono, as coisas com qual eu me relaciono, nasce dentro de nós. Porque assim, voltamos ao Gênesis. Deus cria o homem no Éden. E lá o homem está exclusivamente perfeito para viver. Para quem? Para o seu Criador. Usando até uma fala do pastor Jonas Madureira, um pastor batista, e ele fala o seguinte, que Deus, ao nos criar, ele foi como um guerreiro que pegou uma flecha, né, colocou no arco e atirou. E qual era o alvo dessa flecha? O próprio Deus. Deus atira e ele mesmo sai correndo, vai lá na frente e fica esperando você vir. O alvo é ele. O alvo é ele. O que acontece no Éden? O homem, ele desobedece a Deus e ele cai no Éden, né? Nós temos a primeira queda do homem, junto com a sua mulher, que era Eva, e a consequência disso é que eles são expulsos do Éden. O que eu quero frisar é que o homem expulso do Éden, aquele homem que deveria viver exclusivamente para a glória de Deus e adorar somente a Deus, a queda trouxe um prejuízo. Aquela flecha que foi lançada e o objetivo era alcançar Deus, o pecado fez com que essa flecha se desviasse do objetivo dela. E é por isso que João Calvino ele escreveu dizendo o seguinte, que quem não serve a Deus está disposto a servir qualquer coisa. O futebol, um esporte de alta intensidade, os filhos, a esposa, né, está disposto a servir qualquer coisa. Quem não serve a Deus, João Calvino disse que está disposto a servir qualquer coisa. Então, você veja bem, que quando isso ficou distorcido na cabeça do homem, ele perdeu totalmente o senso. Então, por isso que é muito fácil para o homem, né, eu digo homem em todo o contexto, é muito fácil para o homem se apegar ao seu coração em qualquer coisa. Então, ele se apega demais a qualquer coisa. Então, isso, a idolatria ela é perigosa por conta disso. E ao se apegar, ele se ocupa disso. Né? Ao se apegar, ele ocupa disso. Então, ao ele se ocupar disso, ele vai se dedicar maior tempo a essa situação, ele vai cair dessa maneira sorrateiramente, ele vai se apegar e Deus vai sendo destronado. Né? Deus vai ficando de lado no seu contexto de vida, né? No seu servir. E até na própria questão de dificuldade. É mais fácil, né? Vamos colocar assim na questão de facilidade, é mais fácil eu criar algo, me satisfazer com algo, ou eu deixar esse algo de lado e me apegar a Deus, a servir a Deus com toda a intensidade, a permitir que esse Deus ocupe esse espaço no meu coração. Ou então eu posso criar essas imagens na minha cabeça, e quando eu falo imagem não é essa daqui, mas criar situações e contexto que eu me iludo, eu conto mentira para mim mesmo, né? Eu me iludo dentro desta realidade e não estou disposto a encarar essa realidade, ou essa verdade que é servir ao verdadeiro Deus. Né? Então eu estou sempre buscando atalhos, buscando outros caminhos, mas não pego essa direção de retidão para servir ao único Deus verdadeiro. E essa questão do pecado realmente foi uma barreira para tudo isso. Foi essa situação de queda e essa questão do chamado, né? Essa questão de buscar a Deus, e isso vai ser satisfeito somente por Deus, somente pelo Senhor. Não tem uma outra forma que eu me relacione, que eu chegue, que eu me converse com Deus, que eu tenha intimidade com Deus, senão diretamente com Deus. Né? Não é possível ocupar esse espaço, porque todos nós, de uma forma ou de outra, Rodolfo, servindo na igreja ou não, congregando ou não, nós temos um espaço dentro do nosso coração, porque nós somos seres espirituais. Né? A gente pega, eu estou falando muito, focando muito a questão do cristianismo, por exemplo, mas da própria questão do ateu, no combate àquilo que é
né, do cristianismo, aquilo que é de Deus, esse combate também trata de uma relação espiritual. Né? Então, todos nós, de uma forma, admirando a natureza, meditando na natureza, colocando outras formas de compreensão, né, de praticar a sua fé, nós somos seres espirituais. E esse espaço ele é para ser ocupado por Deus. E como foi dito pelo Danilo, se a gente não servir a Deus, né, se a gente não buscar desse Deus, esse espaço ele jamais vai ser preenchido, e o que a gente colocar lá vai nos afastar ainda mais dos caminhos do Senhor. Né? E o importante é focar sempre, quando a gente fala de esporte de alta intensidade, quando fala de lazer, não está no esporte, não está no lazer, porque isso é saudável, isso é necessário, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre recurso financeiro, bens materiais, tudo isso é saudável, mas está, como foi feita a pergunta, o coração. Como que o meu coração me relaciona com isso e como que a minha vida interior, a minha vida exterior, né, no contexto da minha família. Aliás, vamos fazer essa ligação, né? Como que o meu coração converte isso em atitude no meu eu, no Vanderlei, no Danilo, no Rodolfo, para viver essa prática de fé no seu dia a dia, no seu ambiente, no contexto de família, no contexto social. Ou isso é algo que fica lá dentro, mas o que expressa, né, externamente é a minha idolatria, é a minha posição política, é a minha posição diante de uma torcida, é a minha posição diante de admiração de uma pessoa, né? Diante de um pastor, está adiantando algumas coisas, né? Diante de um pastor, diante de um grupo de louvor, né? Como que é a minha identidade nesse contexto? Então você começa a fazer essas, vamos colocar, a gente poderia montar um checklist, né? Com alguns conceitos básicos. Olha, se você estiver aqui, né? Se você fizer de 1 a 9, você é idólatra. Se você fizer de 1 a 8, não, né? Então você poderia criar um checklist dentro de alguns comportamentos, algumas ações, algumas atitudes, isso é perceptível. Só que dentro do nosso entendimento, eu não estou disposto a passar por esse crivo, porque eu não sou idólatra. Mas o outro é. É interessante pegando Porque o Deus dele, né? O Deus dele só é diferente do meu. Exatamente. Então, né? a partir do momento que eu crio o meu Deus, eu acredito, é os conceitos e preconceitos que você disse, eu crio para mim aqui uma imagem que não é visível talvez, mas eu crio uma imagem do que é um Deus para mim. E aí, a partir do momento que o Deus que você se curva é diferente do meu, então você é idólatra e eu não. E, Rodolfo, quando você fez o convite, você passou o tema, eu falei, nossa, que tema sensível, né? E comecei a conversar, né, de uma maneira informal, comecei a conversar, não especificamente do podcast, mas desse tema e sobre a questão da idolatria. E é muito carimbado, é muito rotulado, né? As pessoas não tratam isso como uma realidade que serve para todos. Isso é muito rotulado para uma situação específica, para algo específico, e você começa a fazer essa avaliação, gente, mas como que isso é limitado? Né? Mais uma vez, pegando a introdução, o Danilo foi muito sábia, isso é muito mais abrangente. Muito mais. Né? É um ambiente, nossa, por exemplo, macro, é um ambiente macro. Voltando a partir do Antigo Testamento, que eu acho que é a base, né? É o ponto de partida. O assunto é o Antigo Testamento, mas se você perceber, por exemplo, depois da queda, o ser humano, isso dentro da própria psicologia, se tiver algum psicólogo aí me ajude, mas o ser humano, ele, embora não era o plano original, tá? Não era o plano original de Deus para o ser humano, mas a partir da queda houve-se essa questão que apareceu. A criança, até ali os seus 13 anos, mais ou menos, vai depender muito da personalidade da criança, mas ela vai passar por duas frustrações, né? A primeira frustração, que é a outra-referência, que é uma idolatria também, a outra-referência. O que é a outra-referência? É o que ela tem dentro de casa. Então não é difícil uma mãe, você que é mãe que está assistindo aí sabe disso, não é difícil você entrar no quarto e pegar a sua filha colocando a sua sandália no pé. Né? O pai que chega em casa e o filho, ele tira o sapato do serviço, ele olha e de repente o filho está calçado com o sapato do pai. Por que ele faz isso? Porque ele está buscando uma referência, e essa referência que ele busca está no outro. Está no outro, sempre está no outro. E o problema está aí, porque a referência que vem do outro, normalmente ela vem com algumas bagagens. Por exemplo, o pai, ele planeja uma vida para o filho, né?
E o filho cresce tentando satisfazer o desejo do pai no seu íntimo, do seu subconsciente. Ele tenta satisfazer aquele desejo do pai e da mãe, sendo aquilo que o pai está pedindo, porque o pai e a mãe é a outra referência dele, né? O que acontece? Quando ele chega ali perto dos seus 13 anos, ele vê que ele não consegue saldar aquela dívida com o pai. Né? Não consegue saldar aquela dívida com a mãe. Né? Ou seja, aquela outra referência, que é uma idolatria, não satisfaz o coração dele. Na verdade, só trouxe para ele o quê? Tristeza e prejuízo emocional. E aí ele parte para o grande grito de liberdade da adolescência, né? Não vou viver mais pelo que o meu pai quer, nem pelo que minha mãe quer. Agora sou eu, vou viver pelos meus desejos, pelos meus próprios sonhos. Aí ele deixa a outra referência para viver a ego-referência, que é um outro tipo de idolatria também. Então ele passa a viver agora pela a ego-referência dele, né, que é aquilo que ele está projetando para si mesmo. E aí, o que acontece? Quando ele chega lá na frente, tem uma outra decepção. Porque ela não satisfaz também. Voltando ao que o nosso irmão Vanderlei disse, o coração do homem tem um espaço lá, sim, ó, vai bem certinho, que é para Deus. Então, quando você tenta colocar outra referência, a ego-referência, né, nesse espaço, tornando essa ego-referência, essa outra referência no teu ídolo, não satisfaz teu coração. Né? Por isso que tantos jovens decepcionados com pai, com mãe, né, com seus próprios sonhos que não deu certo, porque você está colocando outra pessoa no lugar. Quem tem que estar aí ocupando esse lugar é Deus. Ele tem que ser a nossa A gente podia referência. dizer que o ser humano já pende por si só a idolatrar algo. Sim. Porque parece que é uma carência, né, e aí falando dentro do contexto que nós estamos falando, você vê que realmente tem um trono dentro do nosso coração, Rodolfo, que deveria estar assentado nele, Deus. Dentro do que o Danilo expôs, né, ele trouxe a relação familiar, o ambiente familiar da criança que vai crescendo, ela se encanta com o pai, né, isso para o pai é maravilhoso, você chegar, seu filho ir lá, abraçar, gostar das coisas que você gosta, e a gente faz esses planos realmente. Eu sou este profissional, quero que meu filho também siga nessa linha. Se eu sou dessa linha, quero que meu filho siga também nesta linha. E isso é uma satisfação para os pais, mas também é o ponto perigoso que o meu filho não se tornou nada daquilo que eu havia planejado ou programado para ele. Isso pode vir no momento de uma situação de decepção e frustrar muitos planos que as famílias fizeram a vida toda para que aquele momento se acontecesse, aquele momento se consolidasse. E aí, trazendo essa situação para fora da família, né, aliás, da família como um todo e para a própria questão da sociedade, são as situações culturais. As questões culturais que está relacionado que é a própria questão da religião, né, porque a família te dá uma referência, ela te dá um norte de algo que não é real. E aí você passa a olhar o mundo com barreiras, com restrições e vive uma certa síndrome de Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu vivi assim. E até nessa questão, no conceito do bate-papo, quando falamos de abrir a mente, é justamente por essas questões culturais que muitas vezes nos impede de abrir a mente, de ter um entendimento e viver a própria revelação de Deus. Numa conversa franca, numa conversa aberta, que eu esteja disposto a entender, a compreender e transpor essas barreiras culturais, transpor as barreiras familiares, e às vezes eu tenho que deixar de lado essa bagagem que eu carreguei com os meus pais, que eu carreguei dentro da minha família, que eu carreguei no contexto religioso, eu tenho que deixar isso de lado para poder me deparar com uma nova realidade, ter uma nova percepção da realidade, porque eu posso estar carregando um ídolo a vida toda, né? E esse ídolo, mesmo que eu não me satisfaça com ele, mesmo que eu não me agrade com ele, ainda está sendo o meu norte de caminhada e ainda está sendo o meu norte de referência, no sentido negativo, de marca, de traumas, de peso, né, de cargas desnecessárias, ou de uma outra forma, de uma maneira que meu pai me ensinou assim, a minha mãe me ensinou assim, eu não posso ter outra vida que não essa, eu não posso ter as minhas próprias opiniões, eu não posso ter a liberdade porque eu vou desagradar os meus pais, eu vou desagradar a minha família, e vive uma realidade frustrada, vive uma realidade amarrada e sem entendimento,
né? A pessoa se prende dentro da questão da idolatria, que é a idolatria dos próprios pais ou dos próprios familiares, né? de sua maneira geral. Eu consegui expor isso, né? Tanto no contexto da família, quanto no exterior da própria relação da sociedade. Eu vivo frustrado tanto no sentido de respeito do bem, né? Me limito, e tanto no sentido de frustração também não faço isso em função de algo que me passaram lá atrás, eu acredito que é assim e eu não estou disposto a dar um passo a mais. E isso eu carrego como ídolo para a minha vida toda, não estou disposto a abrir mão dessa bagagem que eu carrego. Uau. Mais alguma coisa a acrescentar? Já podemos para a segunda? Usar a frase que o Rodolfo mesmo dia postou lá, que eu achei muito justo, aquela frase. Foi o seguinte: você só vai saber quando você tem um ídolo quando Deus pede que você renuncie a ele. Aí você sabe que você tem. Então, quando a palavra de Deus ela nos confronta nesse sentido, que ela mostra aquilo que você tem que abandonar, que você se apega o seu coração àquilo, aquilo é o teu ídolo. Acho que a parábola do jovem rico reflete essa realidade, né? Exatamente. Porque ele se considerava pronto, né? Ele se considerava pronto, mas ele tinha um ídolo no seu coração, né? E qual que era o ídolo dele? O dinheiro, né? E não era a quantidade de dinheiro que ele tinha, não eram os seus bens, as suas riquezas, mas o amor que ele tinha por aquilo, que ele não estava disposto a abrir mão daquele ídolo para servir a Deus. Tanto que a Bíblia fala que não é o dinheiro que é a raiz, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O amor tanto ao dinheiro. que para o jovem rico, Jesus pediu, não é Jesus deixando uma lição que para servir a Jesus você tem que abrir mão do dinheiro, não. É para mostrar para o jovem rico e para nós que o Deus dele, que ele já tinha um Deus, porque ele chama Jesus de bom mestre. Jesus fala: não, você já tem um Deus aí no teu coração. Quer que eu te mostre? Não é assim que Jesus faz com ele? E ele é tão apegado a isso que de todos os encontros que a gente tem relatado nos evangelhos de pessoas, sem ser os religiosos, né? Mas de pessoas que tiveram encontro com Jesus, ele foi o único que voltou triste. Voltou. Veja bem, o coração dele estava tão apegado a isso, aquilo era tanto um ídolo para ele, quando Jesus tocou, ele não seguiu Jesus e voltou triste depois de um encontro com Jesus. Diferentemente de Zaqueu, exatamente, que teve um encontro com o mesmo Jesus, que tinha também esse ídolo, né, no coração, mas quando ele permitiu que Cristo entrasse na casa dele, ele entendeu. Eu falei: eu tinha colocado um outro ídolo aqui no meu coração, outro Deus ocupava o trono do meu coração aqui, mas agora eu entendi quem é o meu Deus de verdade, vou destronar esse Deus aqui, tanto, cara, que a ponto de devolver. Ele fala, né, se eu roubei alguma coisa, se de alguém eu defraudei alguma coisa, eu quero restituir 4 vezes mais. Prova ali pra gente que realmente ele entendeu que abriu mão, destronou o ídolo chamado dinheiro. O interessante é que desses encontros com Jesus, dificilmente, em raríssimas situações, a pessoa com o coração aberto, né, que ela estava disposta ali a ouvir de Jesus, ela voltou com a mão vazia, ela voltou sem um milagre, ela voltou sem uma cura, ela voltou sem uma compreensão, sem um entendimento, sem um ensinamento, né? Mas quando foram a Jesus com o coração duro, né, no sentido de conflitar, no sentido de combater, de questionar, de colocar Jesus em situações difíceis, o retorno é drástico, as consequências são drásticas, né? Hoje, quais seriam os ídolos mais comuns que a gente vê hoje, nesse mundão moderno que a gente está vivendo, dentro da perspectiva de vocês? Rodolfo, eu digo que hoje, quando nós olhamos para o contexto religioso, os ídolos mais atuais são muito camuflados. São muito camuflados. Vamos lá para o Antigo Testamento, né? Eu olho as imagens, olho as esculturas, olho tudo isso e olho isso de uma maneira latente, isso é. Mas no conforto do meu lar, no conforto da minha congregação, como que eu me relaciono nesse ambiente? Como que eu me relaciono com a liderança? Né? Como que eu me relaciono com a liderança? Hoje a minha liderança não está mais dirigindo lá a igreja que eu congrego. Como que eu me relaciono com essa saída? Né? Como que é o meu comportamento ali? Né? Como que é o meu comportamento com os irmãos? Na questão do louvor, do ministério de louvor, por exemplo, eu tenho líder. Né? Como que eu me relaciono com esse líder? Se esse líder não for mais líder a partir de hoje, como que é o meu comportamento? Como que vai ser as minhas atitudes? Eu vou servir da mesma forma? Eu vou me dedicar da mesma forma? Diante dos trabalhos hoje, cada um aqui é liderança, né? Tem os seus ministérios. Momento que eu for conflitado em algumas situações, eu vou servir da mesma forma. Momento que eu for colocado de lado ali, no sentido de algumas situações mais delicadas, de disciplina, de observação, eu vou ter o mesmo empenho, o mesmo desejo de servir a esse Deus e não a uma instituição, não a pessoa humana.
Então você vê que isso é muito camuflado, né? Não é algo latente, não é algo que está exposto para todo mundo falar você é um idólatra, né? Mas essa idolatria está dentro do nosso coração hoje, né? Está dentro do nosso coração. Uma das situações eu posso perguntar assim, qual que é mais grave, né? Ou qual que se destaca mais? A idolatria muitas vezes que é descancarada na sociedade, mas essa dentro do meu coração, que é camuflada, que é disfarçada, ela tem as mesmas consequências e é nociva da mesma forma. Nociva da mesma forma. Então, a gente fala de liderança, fala de louvor dentro do nosso contexto, vamos falar a respeito do dinheiro, vamos falar a respeito de lazer, de esporte, do trabalho, da própria família. Né? Então, olha que ponto mais delicado. Né? Eu vejo Danilo postando lá a filha dele, né? Louvando, né? Ali, refletindo os ensinamentos que ele tem dado. A minha filha, por exemplo, também eu me satisfaço muito com ela, né, nesse sentido. E até que ponto essa satisfação não está tomando uma proporção de idolatria? Até que ponto eu consigo saber que realmente aqui é satisfação, é gratidão a Deus, mas... Né? Até que ponto não é idolatria? Né? Como medir, como galgar isso? Como galgar isso? Né? Olha só que interessante. Rodolfo, talvez hoje por trabalhar assim, bastante com jovens e adolescentes, eu acredito que um dos ídolos modernos que nós temos hoje na sociedade, me perdoa os adolescentes aí, e os jovens, mas é a internet. A internet, ela se tornou o maior ídolo moderno no nosso tempo. Foi a internet. E eu vou provar para vocês. John Piper, um pastor que eu muito tenho apreço pelo ministério dele, amo, né, a vida daquele pastor, ele disse o seguinte, que a internet será prova no dia do nosso julgamento, que nós não oramos mais, não foi por falta de tempo. As pessoas perguntam hoje assim, eu não consegui orar, por quê? Porque eu não tive tempo. Né? Mas quanto tempo ela ficou aqui no dia? Quanto tempo ela perdeu no seu celular durante o dia? Então assim, isso aqui é um meio de comunicação maravilhoso, tem muitas coisas boas, excelentes, estamos usando agora, né, para que isso chegasse até a sua casa. É maravilhoso, uma ferramenta maravilhosa. Só que se nós não a usarmos com sabedoria, ela vai nos usar. Eu cansei de ir cultos, digo, na minha própria igreja, que você está no culto e você percebe que a pessoa está mexendo no celular dela. Ela não consegue desligar disso aqui. Você vai em casamento, a pessoa, em vez de olhar a noiva entrar, ela está mexendo no celular, sempre respondendo alguém, sempre compartilhando alguma coisa. Vai comer, vai numa pizzaria, quem come primeiro é a tela do celular. E as pessoas não conseguem viver sem mais. Faz um teste em casa, tira do seu filho. O que está ocupando o coração hoje? A internet. Ninguém consegue, parece que ninguém consegue viver sem isso. As pessoas... o que a gente vai falar daqui a pouco, né, se o tempo permitir, que um ídolo, todo ídolo, na verdade, pede um sacrifício. Todo ídolo pede um sacrifício. E as pessoas estão sacrificando a coisa mais preciosa que elas têm, tempo, com a internet. É o bem mais precioso que a gente tem. Né? A internet com os seus... A internet se torna um ídolo, mas lá dentro estão os seus ídolos artificiais também. Né? E aí tá lá, há montes, né? Para quem quer, tá lá os montes, os seus ídolos artificiais. E 1 Coríntios 6:2 diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E até pegando o gancho da internet, né? Eu deixei o monitoramento no meu celular aqui, que eu acompanho quanto tempo que eu fiquei, que é 2 horas e 53. Por que eu coloquei? Porque eu cheguei a ficar 4 horas, 5 horas. Eu falei, gente, quanto tempo que eu fiquei no celular e fazendo o quê? Né? Então eu uso bastante dentro das redes sociais, uso bastante para conversar, uso na relação de trabalho, mas aí você se dá conta, e quanto tempo que eu li a Bíblia hoje? Quanto tempo que em que momento que eu orei? Em que momento que eu me dediquei para uma leitura? Né?
E isso é prova de que você tem tempo. Porque o que você não tem é prioridade. É diferente. Né? Tempo você tem, o que você não tem é prioridade. Eu preguei na igreja esses dias, a Eclesiastes 3, eu falei justamente isso. Falei, se a Bíblia está dizendo que há um tempo para todo propósito debaixo do sol, dizer que você não tem tempo é mentira. Sim. Você não tem é propósito. Você não tem é prioridade. E eu também concordo com o Danilo, e eu acho também que um grande Deus que tem se levantado, né? Um ídolo, um grande Deus com letras minúsculas, que tem se levantado é realmente a internet. Na verdade, nós temos feito a internet de ídolos para nós. Porque em vez de nós nós somos usados por ela. Deixa eu pontilhar mais uma coisinha, apimentar um pouquinho. Eu ainda coloquei aqui a inteligência artificial aliado à internet. Não, isso nem chegamos aí. É um outro problema. Né? Eu estive na casa de um pastor e ele falou para ele, um homem muito pautado na Bíblia, ele conversa com os filhos dele falam, não, pai, peraí, nós vamos ver que se o senhor está falando é a verdade. Então eles recorrem à inteligência artificial instantâneo, né? Para combater o pai dentro de casa. O pai, não estou falando de um estranho não. Então eles duvidam da palavra do próprio pai dentro de casa. E aí recorrem. Então assim, você percebe como que isso está usando as pessoas, não as pessoas usando isso. Isso é maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus, pode usar, use com sabedoria. Isso aqui é bom, você pode estudar. Tem muita coisa, livros que você pode baixar de graça. É maravilhoso. Se inscrever no nosso canal. Exatamente. Curtir aí, compartilhar. Isso é... E o que são as consequências relacionadas a isso? Né? Então, mais uma vez, não é o celular, não é a internet, não é a inteligência artificial, é o uso que eu estou fazendo dessas ferramentas. Sim. Né? Dessas ferramentas. Porque imagina o apóstolo Paulo nos dias atuais. Né? Naquele tempo ele viajava a cavalo, missão e tudo mais. Imagina nos dias de hoje como que ele utilizaria essa ferramenta. E nós estamos aqui utilizando essa ferramenta. A pessoa está em casa assistindo no computador, assistindo no celular. Então não é o objeto, não é a ferramenta, mas sim o seu coração. E o que traz isso, rede social, inteligência artificial, situações superficiais de conhecimento, porque eu vou confrontar lá um debate com o pai, né, como você disse. Eu vou lá, pesquiso, eu respondo aquilo de instantâneo, mas saiu daquela situação, eu não sei nem do que eu estava falando. Eu sei qual foi a pergunta do meu pai ou do outro lá, mas eu não tenho base, eu não tenho fundamento nenhum para dar continuidade nesse entendimento, nessa defesa, nessa argumentação, porque eu não estou disposto a sentar, a ler um livro, a estudar, a pesquisar. É só aquele trabalho instantâneo, né? Vamos pensar hoje em termos de escola, em termos de faculdade. Eu vou lá, uso a ferramenta, faço o trabalho, mas o que você fez? Já não sei, né? Faço um trabalho, eu fui lá, entreguei aquilo de uma forma totalmente superficial. E de uma outra forma, o que vem? A ferramenta vem para nos favorecer. Só que de uma outra forma, na expressão da palavra, permanecemos ignorantes. No tema, permanecemos ignorantes no conhecimento, porque usamos de forma negativa a ferramenta que nós temos hoje na atualidade. E é um ponto muito delicado, porque vamos pensar hoje na formação profissional, né? De vez em quando eu vejo algumas brincadeiras, agora que eu trabalho na área hospitalar. A formação hoje de um profissional médico com inteligência artificial, a formação hoje de um advogado, em que eu consigo fazer petições e ele me dá a redação completa, né? Até que ponto isso é benéfico, até que ponto eu utilizo dessa ferramenta para deixar de lado a minha qualificação profissional? E quais são as consequências no desenvolvimento das minhas atividades profissionais em todos os seus aspectos e em todas as relações profissionais? Então, mais uma vez, o espaço do ídolo ocupando um espaço que está nos prejudicando, nos afastando e nos empobrecendo culturalmente, né? Com certeza, em meio a tantas ferramentas, tecnologias, permanecemos pobres culturalmente de conhecimento e não de informação. Porque informação nós temos não de mais, informação, né? Porque informação, irmão, é até um turbilhão muito grande que a gente não dá conta de acompanhar. Se você se dedicar realmente a acompanhar os acontecimentos, os fatos, as notícias, você vai se cansar porque não se dá conta, né? Não dá conta disso. Uau! Temos alguns comentários aqui, tem pessoas que estão nos assistindo. Mandar um abraço para todo mundo. Graças a Deus tem bastante gente. Estou vendo aqui o nosso irmão Marcelo, lá de São José. A Gabi, teu irmão, postou aqui que tem orgulho desse meu irmão biológico, Danilo. Um abraço.
Ana Helena falou que não perdia por nada. Nossa, a Ana Helena é top, hein? Deixou de comer lanche hoje para poder estar assistindo com a gente aqui. Manda pra cá, Ana, vem pra cá comer. Rosana Maria de Souza Prado. Aquilo que conquista o nosso coração ganha espaço na nossa agenda. Com certeza. Cai no que a gente falou. Não tenho tempo, mas consequentemente eu não tenho prioridade. O tempo ele é igual para todos. Até pegar Rodolfo, eu estava conversando hoje com a Gabi, né? A Gabi acho que deve estar assistindo, eu fiquei pensando, gente, eu preparo material para um trabalho na igreja e toda semana, né, a gente tem que preparar esse material, prepara as meditações, as pregações da semana, né? Então a gente tem um compromisso ali no dia a dia. Aí eu fiquei pensando no Rodolfo, pensa bem, e a gente vem, né, recebe um convite para vir participar do podcast, fica com o coração acelerado, né, preocupado, as mãos ficam trêmulas aqui. Pensa bem o Rodolfo toda semana com a sua atividade de trabalho, com o seu ministério, com a sua família, tem que preparar também lá o podcast e preparar para quem está ali, ter um contexto da entrevista, um contexto do assunto, né? Então, você tem tempo para isso? Você não tem tempo, né? Você tem prioridade. Se for medir a relação de tempo, o seu tempo é igual para todos. Mas você tem prioridade em realizar esse trabalho, assim como cada um que desenvolve os seus ministérios. E o ponto do chamado do Senhor, né? Ele vai chamar sempre quem está trabalhando. Se você tiver, né, na linguagem popular, cangando o grilo, vai continuar, porque... Vai. Né? E você falou agora sobre o Rodolfo, né? Destacando a prática, a realidade aqui, né? E aí como eu tô me policiando, a gente tá falando sobre ídolos que a gente cria, aí você falou sobre o podcast e tal, e aí eu já lembrei que teve, e aí a gente corre esse risco de muitas coisas que aparentemente eu começava bem, dizendo eu vou como líder de louvor, eu vou fazer o melhor que eu posso. Daqui a pouco, aquele ministério de louvor, o meu dom, o meu talento estava me tornando-se um ídolo para mim. Aí você falou do podcast. Isso aqui é maravilhoso, cara. Eu sou apaixonado nisso aqui. Só que se eu não tomar cuidado, isso daqui também pode ocupar um lugar no meu coração que é de Deus. Isso sobe para um status, né? Quem é o Rodolfo? Por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo? Isso aí. Porque se eu estiver medindo a intensidade de um podcast sobre a quantidade de visualizações, se deu bastante gente, eu fico feliz, se deu poucas pessoas, eu fico triste. Eu tenho que me perguntar, será que eu não estou idolatrando isso? Será que quem está sendo adorado dentro desse podcast a validação final, né? Você tem que pensar na validação final. Porque, claro, a gente faz para alcançar milhões de pessoas. É igual assim, eu conversando essa semana com um amigo meu sobre a questão, né, de quando a gente se dobra diante de Deus e pede assim, Deus me usa. Gente, existe uma linha muito fina nisso. Tá, você quer que Deus te usa para quê? Qual é a finalidade final de tudo isso? Quando Deus te usar, para que você quer para quem vai ser a glória? Porque você quer que Deus te use para que as pessoas saibam que Ele está te usando, ou porque você quer ser um instrumento nas mãos dele? Há uma grande diferença você ser usado e querer que as pessoas saibam que Deus está te usando, ou se você quer ser um instrumento nas mãos dele. E aí vai entrar essa pergunta. Olha só, pode alfinetar mais um pouquinho dentro dessa idade, porque é a nossa realidade, né? Então, quando a gente trata, aqui é um veículo de comunicação, né? Embora tenha Boroville, empreendedorismo e tudo mais, é um veículo de comunicação. E é um veículo de comunicação que foi criado para fins comerciais e tem um momento específico que é o quê? Para glorificar Deus. Mas quer comer, quer beber, faça tudo para a glória de Deus. E aí, olha para você ver como que essa linha ela é tênue. Porque o que vem relacionado ao celular, à internet ou à rede social? A curtida, a visualização, né? Então, como que eu me relaciono com isso? Eu quero mais curtidas, eu quero mais visualização, eu quero mais patrocinadores, ou estou realmente buscando servir a Deus? De forma que a quantidade não importa, e isso sai exteriormente, mas no meu coração, gente, a quantidade importa sim, né? A quantidade é importante. Você viu como que é tênue? Vou mudar o assunto para poder ter mais curtidas. É uma linha muito fina, muito fina. É por isso que eu te falei que quando você foi citando, na minha cabeça você já fez isso aqui. E eu falei que eu preciso... Quer falar, né? E toda a nossa identidade ela é rotulada, né?
o Rodolfo Carteiro, o Rodolfo do podcast, o Rodolfo da Neg Casa, o Danilo da Igreja do Tacinho, o Danilo da Igreja São Bernardo, o Vanderlei da Presbiteriana, e tudo isso ele é rotulado, né? E o que importa esse rótulo para a gente? O que traz esse rótulo para a gente, né? No sentido do que todos esses rótulos manifestam a glória de Deus, todos os meus ambientes lá vendendo peça no catito manifestam a glória de Deus, né? O relacionamento de trabalho manifesta a glória de Deus. Olha só, você viu que tênue, que fina é essa linha? E aí volta quase aquilo que você começou a dizer, onde está o teu Deus? Exatamente. Não deveria perguntar, as deveria olhar para a gente ver. Você viu como que é engraçado? Onde está o teu Deus? Porque né? Era a pergunta que as nações estavam fazendo para Israel. Onde está o Deus de vocês? Nem precisava ter essa pergunta. Da mesma forma nós. Vocês deveriam olhar para nós e ver Deus. Ver Deus onde? Nas minhas ações. Como eu lido com a minha esposa, como eu crio minha filha, como eu estou educando eles, como eu me comporto como marido diante dessa sociedade. Os frutos, né? Exatamente. Desses frutos. Aí, falando sobre o que a gente começou a falar, sobre o podcast, aí vem a pergunta, como com um cristão? E aqui, eu sei que tem nossos irmãos católicos que estão assistindo, e eles enquadram nisso porque também são cristãos. Como que um cristão pode identificar os ídolos modernos na sua vida prática? Na vida prática, como que eu identifico? Qual que é o sinal? Para onde eu devo olhar para poder identificar esses ídolos modernos? Vamos lá. No livro do Êxodo, no capítulo 32 e 33, nós temos uma questão muito complicada da história de Israel, porque é um momento onde Deus, Moisés, está no Monte Sinai, junto com Deus, e Deus está dando a ele o decálogo da lei. Enquanto Deus está dando o decálogo da lei para Moisés no Sinai, o povo está lá embaixo, junto com Arão, construindo pela primeira vez então um bezerro de ouro, e eles iriam prestar um culto àquele bezerro de ouro. Qual seria o cabeçalho da lei, do decálogo, que Deus estava dando para Moisés no Monte Sinai? Qual seria ele? Amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Aí ele vai dando as outras, ele vai pontuando como que deve ser esse amor, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ele vai deixando isso muito claro, o que ele quer. Por que eu estou dizendo isso? Por que vocês acham, Vanderlei, que Deus colocou este amor em primeiro lugar? Colocou este amor como amar a Ele acima de tudo e de todas as coisas. Para a gente poder responder a pergunta do nosso irmão Rodolfo. Porque, veja bem, quando Deus está em primeiro lugar, e eu amo Deus em primeiro lugar, essa é a prova dos 9 do amor a Deus. Por quê? Não é amar menos as outras coisas. Amar Deus em primeiro lugar não é amar menos as outras coisas. Mas é amar Deus acima de todas. Você fala assim, mas fica do mesmo tamanho. Não fica do mesmo tamanho. Por quê? O amor que eu tenho a Deus se torna um filtro do amor que eu vou ter pelas outras coisas. Então, eu amo a Deus em primeiro lugar, e com esse amor que eu tenho a Ele, eu posso amar livremente o meu irmão, Vanderlei, sem adorar Ele. Eu posso simplesmente amar minha esposa como ela merece ser amada, minha filha como merece ser amada, sem que elas se tornem um ídolo para mim. Por que vocês acham que tem pessoas que não suportam a separação? Quem era o ídolo? A esposa, o marido. Feminicídio. Por que tem um feminicídio? Por que tem pais que, quando tem a separação, não conseguem viver longe do filho, que é aquele vídeo que você me mandou, e acaba destruindo ele e a outra pessoa? Não consegue viver sem. Por quê? Este amor que deveria estar sendo em Deus em primeiro lugar, está sendo nas pessoas. Então, por isso que Deus pede, isso é um remédio, gente. É por isso que o decálogo da lei, o primeiro cabeçalho é amar Ele. Não é porque Deus precisa ser amado? Não, mas não Ele é uma necessidade de Deus, né?
E as pessoas olham desse jeito, cara. Exato, mas ele quer que nós o amamos. Este amor que nós temos por ele nos cura para amarmos outros de maneira correta, sem atropelar as coisas. Porque ele já sabe que o ser humano pende para esse amor apegado demais. Então, não é amar menos, mas é amar Deus em primeiro lugar, acima das outras coisas. Porque o amor que eu vou ter pelo esporte, pela esposa, pelo meu trabalho, pela faculdade, é um amor remediado pelo primeiro amor que é Ele. Eu não vou colocar nada disso em primeiro lugar. Eu posso fazer um esporte? Posso, eu gosto. Quem me conhece sabe, eu gosto. Mas tem um amor primeiro, em primeiro lugar, Deus. Porque se todas essas outras coisas me forem tiradas, continua numa boa. Continua numa boa. Jó tinha esse tipo de amor. Foi tudo tirado dele. Tudo, absolutamente tudo. Eu ia citar agora, Jó é o exemplo disso. Foi tirado tudo. E o que ele faz no final? Dobra o seu joelho, rasga a sua roupa, adora a Deus no meio do caos. Por quê? O amor dele em primeiro lugar estava em Deus. Então, o remédio para os nossos amores aqui nessa terra é amar primeiramente a Deus. E nesse amar primeiramente a Deus, para você ver que Deus, depois dessa relação de amor com Ele nos orienta como deve ser a relação com todos os outros, na relação dos filhos, na relação com a esposa, na relação com a família, na relação com o meu próximo, né? Tanto que a relação de amor ao próximo, o quê? Amar o próximo como a mim mesmo, né? E aí na relação de família, do Cristo, o homem, a mulher auxiliadora, o homem amar a sua esposa assim como Cristo ama a igreja. Então ele norteia todo esse relacionamento aqui na nossa horizontal. Então, primeiramente, na vertical eu busco a Deus, tenho esse amor por Deus, que é a minha referência, né? É a minha referência, é o meu maior amor, no sentido assim de intensidade, mas de outra forma ele me norteia todo como deve ser o meu relacionamento com aqui na minha horizontal, na relação da sociedade, no contexto como um todo. E aí eu vou entender, diante de algumas situações que não me satisfaçam, no primeiro ponto, né, igual colocou a questão do feminicídio, por exemplo, a própria relação de uma separação, de uma diversidade. E aí tem situações do passado que são marcas, que são bagagens, mas lá atrás, quando eu comecei a me relacionar, esse relacionamento foi um relacionamento que tinha a direção de Deus, né? Eu entendia que ele tinha uma bênção de Deus, e aí é tão interessante que daí eu vou começar a fazer essa relação com a orientação da palavra de Deus, com o Evangelho, e eu vou compreender se realmente aquilo foi a permissão ou se foi a vontade de Deus. E passo a viver essa realidade porque a gente colhe frutos de situações que nós plantamos no passado, e aí em diversas situações eu vou ter que, Senhor, me dá a paz que excede todo o entendimento, porque eu estou passando por algumas situações que são frutos da minha própria semente, daquilo que eu lancei. Mas eu vou ter paz porque eu sei do meu relacionamento com Deus, sei deste amor. Jó perdendo os bens, fala que ele era rico, né, e tudo mais, perdendo os filhos e tudo mais, e depois ele entendia que Deus estava no controle. Chegou num ponto ali que ele, né, o auge do seu sofrimento, que Deus foi lá e fez um bate-papo com ele, né, vamos sentar aqui, Jó, vamos fazer o nosso podcast aqui, vai lá, né, onde você estava, tal, e aí ele compreende. Então, esse amor a Deus vai nos trazer essa paz, vai nos trazer esse entendimento das situações que vivenciamos no nosso dia a dia e vai nos nortear em todas as áreas da nossa vida, todas, sem exceção. E todas essas áreas, nenhuma delas vai ocupar o espaço que é de Deus, porque a minha referência é Deus, a minha referência é o Senhor. Esse amor é como se ele fosse um medidor dos outros amores, né? E uma bússola, né? É uma bússola. No momento que eu saio, que eu perco a direção dessa bússola, eu estou construindo o meu próprio ídolo. Por exemplo, quando nós olhamos para a carta da igreja de Éfeso, no livro do Apocalipse, é uma igreja que qualquer pastor gostaria de pastorear ela. Menos Jesus. Por quê? Ela amava demais o trabalho, mas não amava o dono do trabalho. Amava demais a causa, mas não amava o dono da causa. Jesus não era amado. Jesus chama eles e fala, vocês precisam me amar. Eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês estão fazendo o melhor aí, mas em primeiro lugar, vocês esqueceram do maior de todo mandamento. Então veja bem, o trabalho acabou se tornando para eles, gostaria de falar disso daqui a pouco, mas acabou se tornando para eles o ídolo deles, sem eles perceberem. E aí o Senhor trata com ele, volta lá de onde vocês erraram, vai lá, volta no passado, onde que vocês erraram, volta lá e, né? Isso é muito legal, porque acredito que as pessoas que estão acompanhando a gente aí pela live, talvez pensou assim, que hora que eles vão falar das imagens? Que hora que eles vão falar
de uma imagem de escultura. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Por isso a necessidade de abrir a mente. Vamos sentar para conversar sobre isso, porque isso se encaixa. Eu vou colocar aqui a denominação para o católico, para o evangélico, protestante, seja qual for. Nós temos, se não tomar cuidado, né? Vamos pegar aqui a carta aí. O que Jesus fala ali? Ó, volta lá onde vocês erraram. E nenhum de nós temos desejo de errar. Eu não saio de casa, hoje eu vou fazer as coisas erradas, né? Hoje eu quero ser o maior pecador. Não, eu saio de casa, Senhor, me dá a tua graça, porque já me deu, né? Me dê direção porque eu quero ser uma pessoa melhor, né? A gente vai orar, Senhor, conduza, né? Traga discernimento, que a gente possa construir pontes, mas nesse desejo de fazer, a gente erra, né? E nesse desejo de caminhar, isso... Vamos colocar a palavra de Deus na sua essência. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? E isso é para todos, não é para uma exceção, não é para uma questão de escolha, mas é aberto para todos. E ninguém tem o desejo de errar, mas a gente erra. E esse amor é a nossa bússola, Saímos dessa direção, tenho que me nortear, né? A igreja de Éfeso, com certeza, ainda teve elogio, né? Vocês repreendem a doutrina dos nicolaítas, no qual também eu, né, não me agrado deles e tudo mais, mas o que é a essência, o que é o propósito, vocês perderam. Jesus. E a gente consegue tratar um tema tão sério de uma forma leve, né? Leve no sentido, gente, isso aqui é pra mim. Nossa, eu tô pensando aqui, né? Isso um tema como esse não é constranger ninguém. Mas a ideia principal, desde quando a gente saiu da nossa casa, sabendo do tema que seria tratado, é lançar luz onde tem escuridão. Essa é a proposta. É tirar a dúvida sua, né? Trazer você para a luz, para você se avalie. Diante de tudo isso. Onde que você errou? Né? Você está fazendo, gente, eu tenho que repensar aqui, porque em algum lugar o que está se tornando, né? Está se tornando meu ídolo. Volta, que a gente conversou agora um pouquinho, né? Onde que eu estou errando? No momento que eu perdi o propósito inicial foi criado para isso, mas eu me perdi no meio do caminho, né? E assim foi a humanidade. Pois é. Uma última pergunta aqui para a gente já caminhar para o final. Quais passos bíblicos alguém pode dar para derrubar esses ídolos do coração e viver uma vida de verdadeira adoração? Vamos lá. Primeiro, você precisa se arrepender. Por quê? Porque quando alguma coisa está tomando lugar de Deus no seu coração, isso é um pecado. Deus enxerga isso como um pecado. A idolatria, desde o Antigo Testamento, ela é vista como uma traição a Deus. Porque Deus gosta de se relacionar com os outros, com a sua criatura. Mas quando essa criatura deixou Deus e passou a buscar outros ídolos, Deus normalmente, Deus se irou e trouxe consequências gravíssimas para o povo que fez isso. Então, em primeiro lugar, se arrepender. Confessar diante de Deus esse seu pecado. Dizer, Senhor, eu não consigo abrir mão disso. Isso realmente está no meu coração, é difícil para mim, é algo que eu carrego em minha vida, eu preciso abandonar isso, então você precisa primeiro se arrepender, em segundo, confessar. E depois, o meu último conselho, conheça a palavra de Deus. Leia. Não existe outro manual melhor para que você abandone isso, para que você viva então os tão sonhados planos de Deus para a sua vida. Você vai conhecer eles somente aqui na palavra dele, do autor da vida. Então esse é o meu conselho que eu deixaria para aquele que deseja abandonar os ídolos do seu coração, né, e viver uma vida de integridade para Deus. Evangelho de João, né, capítulo 8, versículo 32, nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, de que forma que eu vou saber do que eu tenho que me arrepender, né, do que eu tenho que mudar nos meus caminhos? Conhecendo essa verdade, conhecendo sobre Jesus, conhecendo do Espírito Santo, conhecendo sobre Deus, conhecendo a palavra de Deus. Porque, como cristão, independente de denominação, como cristão eu entendo, né, e essa é a nossa convicção de fé, que esta daqui é a palavra de Deus deixada para cada um de nós, e toda a revelação do Senhor para nós está aqui. E eu posso ler, você pode ler, mas Deus fala de forma individual com cada um, né?
Mas eu não estou entendendo nada. Peça sabedoria a Deus e Ele vai dar com abundância. Peça compreensão a Deus e eu vou começar a entender em que momento, em que situações da minha vida, em que atitude eu preciso me arrepender, eu preciso mudar os meus caminhos, eu preciso ter essa reconciliação, que eu nem sabia que precisava dessa reconciliação. Então é isso que nos liberta. E conhecereis a verdade, conhecereis a Cristo. E essa verdade e essa revelação dada pela palavra de Deus vai te libertar, não somente da idolatria, mas de muitas concepções mundanas, religiosas, em todos os aspectos. E você vai se voltar realmente para o que realmente vale a pena, que é a pessoa de Cristo, que é a relação do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo. E essa verdade liberta, essa verdade restaura, essa verdade convence, né? Porque é o Espírito Santo que nos convence do juízo, da justiça, da lei, e a gente vai entender que a gente está em situações difíceis. E às vezes eu nem sei, né, da condenação, nem sei dos erros que eu estou cometendo, mas uma nova visão, um novo caminho, uma nova realidade vai ser confrontada nas nossas vidas quando eu passar a conhecer desta verdade que é Cristo. E para conhecer essa verdade, eu posso compartilhar com pessoas que tenham sabedoria, que tenham discernimento. Procura alguém, né? Faz um bate-papo, seja uma liderança da igreja, seja um amigo, seja alguém próximo. Geralmente eu quero passar a entender, eu quero compreender, eu quero fazer uma avaliação, uma autoavaliação da minha vida, eu quero fazer uma revisão. Por que acontece? A gente não está com o carro lá, tem que fazer uma revisão, tem que, né, fazer a manutenção da casa. Eu quero fazer uma avaliação interessante, eu quero fazer uma avaliação da minha vida, quero entender um pouco mais a respeito disso e quero colocar alguns pontos. Será que eu sou idoso? Será que me surgiu uma pedrinha aqui agora e conversando a respeito, será que isso é? Então pode surgir várias perguntas. Não deixe a pergunta ficar encalacrada no seu pensamento. Faça ela, converse sobre ela, abra a mente sobre ela, porque o questionamento faz parte da compreensão, né? E toda pergunta ela é bem-vinda. Toda pergunta ela é bem-vinda, nenhuma pergunta pode ser desconsiderada. Mas será que pode fazer? Será que não é muito óbvio essa pergunta? Será que, né, escola dominical? Mas eu estou com vergonha de falar, não, faz. Nossa, mas essa pergunta é super interessante e vai abrir uma mente de uma forma maravilhosa. Então conheça essa verdade. E essa verdade vai nos libertar de qualquer amarra, de qualquer cultura, de qualquer questões religiosas que a gente pode estar carregando na nossa vida, qualquer bagagem que precisa ser jogada lá pro passado. Até Romanos 1:25 fala, né, que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador. O Criador é bendito para sempre. E passa a usar a razão, né, no sentido de agora eu entendi, agora eu compreendo, então agora basta eu contemplar a criatura, basta eu contemplar, aliás, a criação, e deixo Deus de lado. Sendo que, ao contrário, que essa natureza, essa maravilha veio o quê? Para manifestar a glória de Deus. Por quê, Rodolfo? Porque a natureza ela é maravilhosa, né? De vez em quando nós possamos ao pôr do sol, né? Vamos dar aquelas pedaladas, aquele ambiente maravilhoso. Para que é isso? Né? Mas então, o que é manifestar a glória de Deus? É olhar para aquilo e saber que aquilo não veio de mãos humanas, que aquilo não veio de uma simples teoria do Big Bang, né? Que existe um Criador por detrás daquilo. E essa natureza ela não é capaz de revelar os planos da salvação, não é capaz de revelar a direção de Deus para as nossas vidas. E isso vem na pessoa de Jesus. Olha, gente, como que foi criado tudo isso? Aí você não tem compreensão, né? Você sabe que você precisa questionar, você se questiona a respeito disso. Mas quem criou? E aí você passa a buscar, porque o homem é indesculpável no sentido do quê? Olha para tudo isso. Você consegue explicar na relação da ciência como tudo isso foi criado? Você consegue compreender a luz, o pôr do sol, aquele cartão postal maravilhoso? Já parou para pensar? Você sabe falar sobre o tempo, sobre se vai chover, sobre se não vai chover, e não consegue compreender os sinais, né? Sinais tão explícitos. Que maravilha, tão claro, né? Que maravilha, né? Tem alguma coisa, Danilo, que você quer falar, que você marcou, que quer deixar aí pra gente caminhar já pro final? Não, era isso mesmo? É isso mesmo. Vanderlei quer pontuar mais alguma coisa? Ficou bem explicado. Não, só tranquilo, nisso mesmo. Agradecer mesmo aí pela participação. Foi você que ainda não inscreveu no nosso canal, eu acho que ainda nós não chegamos nem a 570, eu precisava de 580. Então já se inscreva aí, nos ajude, para que toda vez que você se inscreve, toda vez que você curte, o YouTube entende que isso é relevante e começa a divulgar para mais pessoas.
E hoje foi um momento muito marcante, e ouvindo vocês falar, e a minha cabeça foi pensando, a gente vai analisando. Realmente, até essa última pergunta que eu fiz, né? Quais são os passos bíblicos que alguém pode dar para derrubar esses ídolos? Porque esses ídolos não saem por si. Não. Isso é uma grande verdade, eles não saem por si. Você não é pedindo, eu preciso que você saia do trono do meu coração. É uma atitude. Por isso que a pergunta é quais os passos que deve ser dado. E o Danilo falou uma coisa que eu tinha anotado aqui, cara, que queria finalizar esse podcast com essas palavras. Arrependimento. Tudo pode se tornar um ídolo. Tudo, né, Danilo? Tudo, né, Vanderlei? Cara, nós estamos aqui, relacionamento, trabalho, o trabalho, família, o dinheiro, o cargo, seja um padre, um pastor, ministério, um diácono, tudo pode se tornar um ídolo, porque se a gente não tiver colocado dentro do trono do nosso coração quem realmente precisa estar lá. Então essa live tem a proposta dela é de que a gente pense. Eu sei que você é inteligente, e eu tenho certeza, e a minha oração é para que o Espírito Santo te incomode a partir de agora, que você fique pensando, quais são os ídolos que eu tenho, cara? E é aquilo que a gente falou desde o começo. Para mim saber qual que é o ídolo que eu tenho, é aquilo que se Jesus pedir para mim, eu tenho dificuldade de entregar. Se tiver dificuldade de entregar, apontou ali, aqui tem um ídolo. Então se arrependa. Coloque Deus no lugar dele. E o Danilo, né, dentro do que a gente conversou aqui, falou sobre isso, que se Deus estiver no primeiro lugar, se o amor a Deus for a primeira coisa, o amor ao próximo, o amor às coisas, não tem a mesma potência de que é o amor de Deus, então não tem problema nenhum se amar qualquer outra coisa. E então a gente precisa se arrepender. Como que eu vou me arrepender? Através do Espírito Santo. E o Vanderlei colocou isso. É o Espírito Santo que nos convence. Só o Espírito Santo é capaz de nos convencer. A gente podia ficar aqui 15 horas falando idolatria é pecado, idolatria é pecado, e pode ser que as pessoas não se arrependam. Mas o Espírito Santo tem esse poder, e ele quer nessa noite, ele quer na verdade fazer com que você se arrependa. Confesse a ele. Se você já identificou, confesse ao Senhor, Senhor, identifiquei um ídolo aqui, eu não estou conseguindo, me ajuda. Porque Deus também, o Espírito Santo também está interessado em derrubar esses altares. O Espírito Santo também tem desejo de derrubar esses altares. E o terceiro passo que foi colocado aqui, tanto pelo Vanderlei quanto pelo Danilo, é conhecer a palavra. Hoje está tão disponível, cara. Tá. A gente tem um acesso tão fácil. Você está sentado na tua casa, ouvindo a palavra sendo ministrada. A qualquer momento você abre o YouTube, aí tem pessoas ensinando palavras. E pessoas, assuntos bons, uma palavra pura mesmo ali. Então, só através desses passos nós vamos derrubar os ídolos. Você que está assistindo, talvez o teu ídolo é diferente do meu. E conversando aqui, eu identifiquei alguns ídolos que se Jesus pedir hoje para mim, talvez eu tenha dificuldade de entregar. Coisas boas, coisas que são sinceras no meu coração, porém acabam ocupando o lugar de Deus. Mas esse é um chamado para nós hoje, é um chamado para que a gente reconheça e a gente abra mão. Talvez seja dinheiro, você não consegue imaginar a sua vida sem dinheiro. Talvez seja um relacionamento, seja o teu trabalho, seja o rótulo que você mesmo colocou em você. Você tem medo de que as pessoas te conheçam quem você realmente você é. Você se tornou um Deus para você mesmo. E que através dessa live você possa entender isso e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele possa revelar a você quais são os ídolos, para que você possa destronar esses ídolos e colocar Jesus no trono do seu coração. Essa é a palavra de hoje para nós.
destacando que nós tratamos os ídolos no Antigo Testamento, tratamos dos ídolos modernos, né, dentro do contexto da nossa realidade, mas de uma maneira geral, os ídolos do passado, os ídolos modernos, são tão nocivos na sua potencialidade, que foi a forma que destruiu, que foi a queda de Israel naquele tempo. E hoje nós estivemos dispostos a enfrentar essa realidade, tratarmos os nossos ídolos, é o que também vai trazer a nossa queda e a nossa ruína, porque Deus abomina a idolatria. Seja moderna, seja do tempo presente, Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Uau. Isso é de se pensar. Estamos pecando e talvez não estamos sabendo. E o pecado tem suas consequências. Todos. O salário do pecado. O salário do pecado, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. E onde superabundou o pecado? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Perdão, isso. Onde abundou o pecado, superabundou. Olha o chamado. Olha o chamado. Você reconhece? Você se arrepende? Então vem cá, a graça derramada sobre você. Glória a Deus. Muito obrigado, Vanderlei. Muito obrigado, Danilo. Imagina. Cara, eu sei que para vocês também é corrido, mas de prontidão já atenderam o chamado. E nós estamos aqui no mesmo propósito, né? Que é levar o nome de Cristo. Que se uma pessoa for tocada e tiver uma vida transformada, já está valendo, cara. Amém. Já está valendo. Então, muito obrigado mesmo pelo tempo. Me agradece, né, estar aqui, esse momento, né, junto com vocês aqui, compartilhando um pouquinho, né, da palavra de Deus. E ela não volta vazia. Não. Isaías escreveu dizendo que ela vai cumprir o seu propósito pelo qual ela foi enviada. Então, o seu coração aí, mais cedo ou mais tarde, será convencido pelo poder dessa palavra. Muito obrigado, gente. Amém. Amém. Vanderlei, suas considerações finais. Guardai, né, filhinhos? Guardai do vosso coração. Porque é de lá que procede todas essas coisas. Então, uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez, pela confiança, né, de falar de um tema tão sensível e delicado. E Deus nos conduziu, né? Eu creio que alcançou o seu propósito, com certeza, que a palavra não volta vazia. Então, grato aí mais uma vez pelo Kaique, pela tua vida, que Deus possa permanecer abençoando vocês nesse canal, nesse instrumento, e que vidas sejam alcançadas. Amém. E edificadas unicamente para a honra e a glória do nosso Deus, e não aos nossos ídolos, ao nosso ego, mas toda a glória seja dada a Ele. Amém. Que a gente possa vigiar para que nada ocupe o lugar de Deus em nosso coração. Porque todo ídolo moderno é, no fundo, um ladrão da nossa adoração. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe e vamos levar essa palavra. Vamos colocar o YouTube aí como um grande evangelizador, um grande propagador da palavra do Senhor. Eu espero você até a próxima. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.